Muito bem, voltamos com o nosso Bom Dia Notícias. Obrigado pela sua audiência, você que vai almoçando, ficando bem informado aqui com o Bom Dia. Nós vamos agora falar de política com o nosso colunista de política, nosso especialista dessa área, Rodrigo Finardi. Os destaques da coluna Pente Fino. Boa tarde, Finardi. Boa tarde. Olha, nos bairros, a vitória de Polis foi ainda maior. A Justiça Eleitoral ainda não liberou as sessões, né? Estão pesquisando o que eu quero fazer por sessões por zona eleitoral. Onde só conseguir essa divisão, onde que a 20ª zona pega mais urnas do centro e a 148 começa a afastar e pega os bairros, né? Então você vê que conforme vai sendo do anel central, Polis aumentou, ele fez 60,65% dos votos. No centro deu 50%, centro e um pouquinho mais no primeiro anel que falam, 55,71%, que dá aquele 57% no final. O que quer dizer isso? Às vezes o pessoal não tem noção do que isso significa. Se Erechim tivesse segundo turno, que é acima de 200 mil habitantes, Erechim não teria segundo turno. Ele fez 50% mais um e sobrou ainda 7% dos votos a mais que a soma dos outros três, né? Muito bem. Olha, a transição do governo deve iniciar na primeira semana de dezembro. Conversei ontem com o atual prefeito, o Luiz Schmidt, e também com o prefeito eleito Polis, para saber como foi uma eleição mais tardia, deve começar logo a transição, né? E na manhã de segunda-feira, o prefeito o Schmidt parabenizou o Polis pela vitória e já trataram sobre o assunto. Agora, nos próximos dias, os partidos de coligação vão montar uma comissão e esta comissão acabará indo em todos os setores e fazer essa transição, ver como é que está a prefeitura para assumir em 1º de janeiro. E a Covid aqui em Erechim, o que fazer? Nós estamos no pior momento desde o início da pandemia, em março. A população não está dando muita atenção para isso. Nós temos aí 40 profissionais de saúde afastados por suspeitas ou pessoas próximas. Nós estamos com o risco de não ter mais insumos. Nós temos riscos de não termos mais testes. E essa sobrecarga do sistema de saúde, e não falo só público, pode ser o privado, pode, mais em algumas semanas, acontecer um colapso. O que é o colapso? Só para resumir. Colapso é que não importa o dinheiro que tu tenhas, tu não vai ter aonde ser atendido. Tu pode dormir sobre 1 milhão sobre o seu colchão e não adianta, tu não tendo ser atendido. Então, e eu acho que os menos culpados são os governos. A população ela não está dando muita importância para um vírus invisível que mata, sim. Podem falar, mas a economia vai parar. Lógico, esse é um problema. Porém, sem vida não tem empregos, sem vida não tem futuro. O que é mais importante? Acreditar no trabalho da ciência e nós respeitar os protocolos. Olha, e o Natal 2020 já dá sinais positivos na decoração aqui em Erechim. Ainda mais pegando o ano passado como termômetro, né? Quando o ano passado não teve nada, então tudo que fizer vai ser bom, né? Mas se bem que eu vejo que está ficando bonito, está vendo decoração dentro do prazo. Antes era tudo uma fogadilha no ano passado, né? No dia anterior já a licitação dos fogos, não tinha nada. E como não vai ter shows, nada em função da pandemia, eu acho que a decoração, porque eu estou vendo, estou achando que está ficando, que está a carga do BARP, nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, está cuidando disso. Eu acho que tem tudo para ser uma programação interessante. Olha, um erechinense ex-goleiro do Ipiranga se elegeu prefeito. Neco Palhosa, 61 anos. O Neco já foi goleiro de vários times daquele time, jogou no Ipiranga. Ele mora lá em Caracol. Caracol, no Mato Grosso do Sul, uma cidade de 6 mil habitantes, e se elegeu prefeito lá, só efeito de registro, né? Olha, ali na sequência tem os vereadores que podem assumir secretarias. Como a coligação que ganhou, eles devem ter acordos, e eu conversei com algumas pessoas, para chamar alguns dos eleitos para os suplentes assumirem. Então não sabe quem. Se especula nomes, tem que ver a questão assim, ó, se o PTB só tem um vereador, mas o PT tem 2. O Anacleto poderia. O PT, via de regra, é oposição ao governo, ele liberou seus filiados. Mas o governo terá que compor com uma dessas 3 linhas que forem independentes, que é o PCdoB, o PT ou o PTB, para conseguir a maioria na Câmara e ter os 4 anos como foi nesse, né? Por enquanto não tem. Mas acho que na votação da mesa diretora sim, mas isso também tem um preço político. O cara vai ter que dar cargos, dar visibilidade para os partidos. Estão reunidos essa semana, antes da transição já deve ter os nomes. Olha, gasta a sola do sapato de casa em casa. Algumas pessoas já entraram em contato comigo sobre essas linhas
porque a cada eleição o pessoal diz assim, o Serginho não se elege mais. O Serginho, o resto foi o último mandato. E cada eleição nos surpreende e se reelege. Mas tu vê o Serginho na rua, andando com a pastinha embaixo do braço, gastando só de sapato, de casa em casa, ele faz aquela política genuína que tem que ser, olhando no olho do eleitor, de casa em casa, enquanto muitos que baixaram a votação e se elegeram, enquanto muitos não se elegeram, reelegeram, enquanto muitos esperavam muito voto, achando que a internet era o ovo de Colombo, ele fez a política tradicional, de casa em casa. Então, isso aí que sirva de aprendizado para os outros, achando que só a internet mais tira que dá voto. Agora, se tu não for no corpo a corpo, ou no olho visitar, tu não vai ter sucesso na política. Olha, nós temos do outro lado mais destaques aqui, olha, a prestação de contas dos candidatos a prefeito, quanto custou cada voto para eles? Essa é uma questão que sempre eu faço, os grandes veículos fazem também, mas é uma coisa interessante. Tu podia gastar 662 mil, cada candidato a prefeito dos 4. Eu peguei ontem, não fechou 100% ainda, eles têm ter lançamentos para fazer. Eu vi o que cada um arrecadou já, e dividi pelo número de votos, que é essa conta que tu faz para saber. Então, quanto mais conhecido tu é, menos tu gasta. Quanto menos conhecido tu é, mais tu precisa. Exceto o Thiago, que é um caso à parte. Por exemplo, ó, nesse quesito, o Cláudio Colares ficou em primeiro lugar, porque ele gastou R$ 160.500 e fez 5.248 votos. Isso se tu fosse... Assim, o custo de campanha, isso não é compra de voto, né, pessoal? Estou falando custo de campanha. Custo de campanha. Estrutura de campanha. Não está escrito aqui, mas não estou falando de compra de voto. Custou R$ 30,58 cada voto. O Lano, que foi o segundo colocado, também fica em segundo nesse quesito. Com 9.257 votos, ele gastou 254.200, custou R$ 25,52 cada voto. O Polis, com 33.188 votos, gastou 437.419. O custo de cada voto conquistado nas urnas foi de 13,18. E o Thiago de Police, que fez 8.374, é muito voto, pessoal. Sem estrutura, é bastante voto. E ele teve uma arrecadação de 16.851, então custou R$ 2,01 para cada voto. Tu vê, né, a diferença aí da arrecadação dos candidatos, impressionantes valores. Muito bem, tem outros destaques para a gente lá para cima? Tem mais dois, tem mais dois. Né? Olha, de 5 vereadores que trocaram de partido, só um se reelegeu. E ontem você trazia até na sua coluna também, de que os que se reelegeram, apenas 3 aumentou a votação, né? E pouco, né? Então, hoje eu fiz a questão. Nós tínhamos 5 vereadores que trocaram de partido nesse mandato. O Igor Rossetti trocou o PV pelo MDB. O Flavinho Barcelos saiu do PDT para os progressistas. O Gil Serafim saiu do Solidariedade para o Republicanos. O Leandro Basso trocou Republicanos pelos progressistas. E o Renan Sokol que trocou o PSDB pelos progressistas. E desses 5, às vezes o cara acha que o voto é só dele. Os votos às vezes, também é do partido, pessoas que trabalham para ti, e as pessoas acabam cegando, achando que todos os votos são deles, que o partido não fez nada. E quando troca de partido tem esse tipo de coisa. O Renan provou que o voto dele é um voto diferente, que não é o voto dos progressistas. O progressista baixou os votos, o progressista foi muito mal, estava com 4 vereadores na Câmara e só fez um vereador. Inclusive, o ex-prefeito Lázaro ficou de fora, mas também deu dificuldade. Então, o único vereador que trocou de partido se reelegeu é Renan Sokol. O desempenho de erechinenses em Porto Alegre e a caça às bruxas no WhatsApp. 2 naturais daqui concorreram a vereador em Porto Alegre. O Djalma Morandinho concorreu pelo MDB, e o seu candidato foi para o segundo turno, que é o Melo, e o Márcio Menezes para o PSDB, e o Márcio Menezes, o Marquesano, não foi para o segundo turno. O Djalma Morandinho fez 1.081 votos e o Márcio Menezes fez 74 votos. Muito bem, tá aí. E a caça-bruxa do WhatsApp aí? Olha, pessoal, daria uma coluna sobre isso, mas eu vou ter que liberar uns prints, umas coisas que eu recebi em confiança, não farei isso. Mas, posterior à derrota do governo, do Marcos Lano, João Aleixo Brusque, os grupos WhatsApp dos partidos que faziam parte do governo, começou a caçar as bruxas de quem é o culpado pelo má desempenho do Lando. Né? Desde dizendo que o prefeito fez campanha para o Polis, o prefeito não fez campanha para o candidato dele, o prefeito não lançou o candidato e fritou dele, e por aí vai, né? Então, tudo... É que é sempre assim, ó, as pessoas nunca veem os seus próprios erros
e querem acusar os outros. E isso sempre acontece, felizmente, mas essa caça às bruxas está muito forte dentro desses grupos. Tomara que não chegue nos gabinetes dentro da prefeitura. Muito bem, tá aí os destaques da coluna Pente Fino de hoje e amanhã, Finardi. Amanhã eu estou fazendo um texto de reflexão sobre os piores momentos que vão passar no ano que vem pela frente da Covid, com informações, com um chamamento para a população entender, para a população parar de fazer uma política ideológica em cima de um problema de saúde pública, né? Então essa é uma questão básica, tenho que trabalhar em cima disso, que a população não está. Porque o que eu vejo, Leandro, olha que coisa triste. Quando a gente publica alguma coisa mais forte do Covid, o pessoal vem e desce pau nas redes sociais. E quando a gente não fala, essas mesmas pessoas vêm e dizem assim, ó, vocês estão defendendo, estão escondendo a verdade. Pessoal, nós vamos fazer pela ciência e pelos números. A tua doentia não me serve. Enquanto que cobra o teu vizinho, não tem a máscara, e tu não dá o exemplo dentro da tua casa, né? Então a gente tem que começar a olhar para o próprio umbigo e fazer uma meia-culpa, né? Beleza, obrigado, Finardi. Até amanhã.